Queridos irmãos e irmãs, Jesus, neste Evangelho, se depara com esta pergunta, este questionamento dos discípulos: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior diante da graça de Deus? O questionamento, poderíamos assim entender, tanto quanto audacioso, buscando ser maior do que os outros, querendo lugar de prestígio, lugar de destaque. Mas Jesus traz para nós, para o nosso coração, através dos exemplos que nos dá, uma resposta clara e sincera, dizendo para nós: não devemos preocupar com os melhores lugares, não devemos procurar em ser grande, mas devemos procurar a humildade, a mansidão, a pureza do coração. Jesus, colocando uma criança no meio, diz: se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Enquanto estáis preocupado, quem é o maior no reino dos céus? Se não cuidardes do vosso próprio coração, nem lá chegarás a entrar. E muitas vezes nós passamos despercebido por estas realidades. Queremos ter um lugar no céu, queremos estar ao lado de Deus, mas não nos preocupamos na conversão, na mansidão, na pureza, na humildade de coração para lá estarmos. Esta deve ser a preocupação que paira nos nossos corações. Jesus faz os discípulos compreenderem, através deste exemplo: se não tornardes como com esta criança, como estes pequeninos, vós não entrarás no reino dos céus. Enquanto preocupas em ser o maior, seja humilde, seja pequeno, seja manso e puro de coração. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem consegue compreender o Evangelho revelado a nós, quem consegue viver o Evangelho todos os dias, acolher as virtudes no coração, se deixar transformar por estas realidades, esse é maior no reino dos céus. Quem faz e quem vive é melhor e maior do que aquele que deseja, mas não faz e não vive. Não adianta pensarmos se não vivermos. A ação pede de nós, o amor, melhor dizendo, pede de nós a ação. E a ação nos faz amar ainda mais a Deus de toda a nossa vida, com todo o nosso coração. O amor que o pastor tem pelas suas ovelhas, e as ovelhas que ao escutar a voz do seu pastor o reconhecem e voltam para ele. Por isso Jesus, dizendo da realidade do reino de Deus, das crianças, conta aos discípulos a parábola, a passagem do pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perde. A quantidade não é essencial diante da qualidade de cada uma das suas ovelhas, de cada um dos seus pastores, de cada um do seu cuidado. O pastor conhece todas as suas ovelhas e sabe que aquela que se perde é a que mais necessita de cuidado, é aquela que mais necessita do amor. Por isso ele vai atrás. Ele sabe que as 99 que ficaram ali aguardando o seu retorno, não se perderão, porque conhecem e experimentam a graça do caminho, da conversão diária. Tem a pureza, a mansidão no coração, mas aquela que se perde ainda precisa encontrar-se com estas realidades. Por isso ele vai atrás. E se a encontra, fica feliz, festeja, se alegra, porque aquela retorna ao caminho. Mas existe a condição: se ele a encontrar, ou seja, muitas vezes somos nós a ovelha perdida, mas se nós não nos deixamos ser encontrados por Deus, se nós não nos deixamos ser amados por Deus, ele não vai nos encontrar, ele não vai nos resgatar. Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade, e nesta liberdade nós precisamos escolher todos os dias nos deixarmos ser encontrados por Jesus. Quando nós nos perdemos pelo caminho, pelos erros, pelos pecados, em vez de ficarmos nos lamentando, perdido pelo mundo,
clamar a Deus: Senhor, me encontra uma vez mais, me ama uma vez mais, e o Senhor nos encontrará, e o Senhor nos amará, e se felicitará de ver-nos retornando ao caminho. O pastor, que conhece muito bem as suas ovelhas, sabe o que cada uma delas precisa, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas limitações e deseja de todo o seu coração amar-nos, pois é o amor que vai transformando o nosso coração duro, o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade em esperança, em felicidade, vai nos tornando como crianças que se deixam ser carregadas aos braços pelo Pai, que se deixa ser acolhida, que se deixa ser cuidada, que se deixa ser embalada nos braços do Pai, a ovelha nos braços do pastor, a criança nos braços do Pai. Nós precisamos nos entregarmos por completo a Deus, confiança total. Uma criança, ela confia inteiramente naquele que lhe sustenta. Ao fundo, é isso que Jesus está dizendo. Quem confia inteiramente na graça de Deus, esse é o maior no reino dos céus, porque sabe esperar a graça que vem ao encontro. Jesus termina o Evangelho dizendo: do mesmo modo o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum dos pequenos, que se perca nenhuma das suas ovelhas, que se perca nenhum de nós. Mas se não nos esforçarmos diariamente para sermos encontrados dentro das nossas mazelas, das nossas tristezas, dos nossos egoísmos, nós não seremos resgatados, nós não seremos encontrados, nós não seremos amados por Deus. É preciso ter a atitude de voltar aos braços do Pai todos os dias, nos reconhecermos pequenos, falhos, fracos, mas que desejam a graça e o amor acima de tudo. Portanto, meus irmãos, tenhamos a atitude de nos preocupar com aquilo que é essencial, de nos preocuparmos com aquilo que de fato transforma o nosso coração. Às vezes nós estamos nos preocupando com a coisa errada, nós estamos esperando de Deus respostas erradas. Às vezes nós estamos perguntando como discípulos: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Deixa eu ser o maior no reino dos céus, como Tiago e João, deixa eu sentar ao teu lado direito ou esquerdo. Estamos pensando a coisa errada, estamos preocupando com as coisas erradas, não estamos convertendo no nosso coração. Jesus alerta: seja pequeno, seja humilde, seja manso, seja puro de coração. Deixe que o pastor te carregue aos braços, deixe ele te conduzir para o reino do céu. Afinal, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Não há outra forma de chegar ao céu senão por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, deixemos que o Senhor Cristo Jesus nos sustente nas nossas infidelidades, mas também nas nossas fidelidades diárias, nas nossas fraquezas, mas também nas nossas fortalezas, nos nossos erros, mas também nos nossos acertos. Ele é o bom pastor, ele vai atrás. E se não o deixarmos nos encontrar, ficaremos perdidos eternamente. Não percamos a oportunidade. O pastor nos procura, somos nós a ovelha. O que falta para ele nos achar e nos resgatar de nós mesmos? Peça a Deus que te ajude a voltar para ele todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.